Olá, eu cumprimento você que me assiste agora com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre o que temos vivido ultimamente, pois é inegável o fato de estarmos vivendo um tempo de incontáveis estímulos, notificações, avisos com luzes, com sons, seja nos celulares, seja nos tablets, até em relógios de pulso. Em todo o tempo nós somos constantemente estimulados com sons, luzes e cores que são metodicamente escolhidas e destinadas a estimular em nós reações específicas de acordo com os interesses de quem produz e dissemina todos esses estímulos. E assim, submetidos a tantos estímulos acima da nossa capacidade de absorção, ficamos condicionados, passando grande parte do nosso tempo apenas em função desses estímulos, aguardando a próxima notificação, esperando o próximo som anunciando uma nova mensagem, uma resposta, uma curtida àquilo que publicamos, o aviso de um novo vídeo publicado em algum canal que nós seguimos, enfim. E além de estarmos condicionados a essa avalanche sobre-humana de estímulos, o mais preocupante é que nós estamos, além de condicionados, estamos distraídos, cada vez mais distraídos. Eu quero pensar com você sobre a definição de distração conforme o dicionário Aurélio. Distração, no dicionário, significa desatenção, descuido, irreflexão, inadvertência. Significa também alheamento, ou seja, estar alheio ou alheia a situações, àquilo que nos cerca. Alheamento, abstração. Também significa divertimento, entretenimento. Todos nós buscamos em algum momento estarmos distraídos ou nos distrair com algo que seja leve, algo que seja prazeroso. Mas o dicionário também define a distração como omissão e desvio. E nós temos na Bíblia um exemplo claro de uma perigosa distração, e eu quero refletir com você sobre isso. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus tinha acabado de passar ali por uma discussão com fariseus e saduceus, dois grupos dentro do judaísmo que tinham diferentes entendimentos sobre as escrituras sagradas, mas que conseguiram se unir para tentar, de alguma forma, denegrir a imagem de Jesus, fazer com que Jesus incorresse em algum erro. E logo após discutir, então, ali com fariseus e saduceus e deixá-los de lado, Jesus, então, passa a falar com seus discípulos. E no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós temos, logo após a discussão de Jesus com fariseus e saduceus, o texto vai nos dizer no verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, os discípulos, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam os discípulos que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães,
mas da doutrina, do ensino e do discurso dos fariseus e dos saduceus. Nós temos então nesse texto Jesus repreendendo severamente os seus discípulos porque eles estavam distraídos. Jesus tinha dirigido palavras duras aos fariseus e saduceus nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo 16 de Mateus. E logo em seguida, Jesus faz uma importante advertência, uma séria advertência aos seus discípulos. E ele usa dois verbos aqui que eu quero refletir com você. Ele diz aos discípulos, vede e acautelai-vos. Interessante observar o significado desses verbos no idioma original em que esse texto foi escrito, o grego koiné. Vede, no original, é muito mais do que apenas enxergar com os olhos, mas é ver com a mente, ou seja, perceber, entender, compreender. É como se diz hoje em dia, veja bem. Quando alguém usa essa expressão, não apela simplesmente ao sentimento da vista, da visão, mas principalmente chamando a atenção para que haja compreensão. E Jesus disse então, vede, percebam, entendam, compreendam o que eu vou dizer. E mais ainda, ele usa outro verbo que para nós veio traduzido ao português como acautelai-vos, ou tomem cuidado. E esse verbo também no idioma original grego em que foi escrito o texto significa considerar, ter cuidado, dar atenção, mas não aos outros. É ter cuidado, considerar e dar atenção a si mesmo, cuidar de si mesmo, prestar atenção em si mesmo. Jesus diz esses dois verbos, prestem muita atenção, considerem, entendam, cuidem de si mesmos em relação ao fermento dos fariseus e saduceus. Tirando raríssimas exceções, no texto bíblico, quando nós encontramos a figura do fermento, salvo raríssimas exceções, o termo sempre vai ser associado a algo ruim, algo nocivo, porque o fermento nada mais é do que algo que transforma, que na verdade perverte aquilo onde esse fermento é inserido. Uma massa, quando recebe fermento, ela não cresce, ela incha, ela fica cheia de ar, pelo efeito da fermentação. Aumenta o volume, mas não cresceu, só inchou. O fermento, então, via de regra, no texto bíblico, traz essa ideia de algo que entra, penetra, se alastra e corrompe, estraga, perverte. E Jesus diz então aos seus discípulos sobre essa importante preocupação. Sim, porque Jesus estava preocupado com seus discípulos e a advertência de Jesus foi sobre esse ensino nocivo dos fariseus e dos saduceus. Para entendermos bem, os saduceus eram então um grupo dentro do judaísmo que não acreditava na ressurreição, não acreditava na vida após a morte, julgavam que tudo precisava ser vivido aqui nessa vida. A vida se resumia para os saduceus simplesmente aquilo que vivemos aqui, nessa terra. Os fariseus, um grupo bem mais popular, tinham o entendimento de que poderia se obter vida eterna e salvação da parte de Deus por meio da prática de boas obras. Ou seja, cada um de nós seria capaz de alcançar e até exigir de Deus a vida eterna, baseados nós nas nossas próprias obras, naquilo que fazemos. A obediência, naquele contexto, à lei de Moisés e também a tradições que eles iam acrescentando na lista de normas que todos precisavam obedecer para poderem então cobrar e exigir de Deus salvação e vida eterna. Perceba que eram duas visões distorcidas, perceba que eram dois ensinos nocivos, e era essa a preocupação de Jesus. Jesus estava preocupado e alertou seus discípulos sobre o estrago espiritual causado pelo ensino nocivo, distorcido de fariseus e saduceus. Porém,
os discípulos de Jesus estavam distraídos. Acharam que Jesus estava falando simplesmente do pão que eles esqueceram de levar para aquela viagem, para aquele trajeto que estavam percorrendo. Jesus tinha feito um grave alerta contra a religiosidade dos fariseus, a carnalidade, materialidade dos saduceus, porque a preocupação de Jesus era espiritual. Mas os discípulos, distraídos, estavam focando as palavras de Jesus apenas no contexto e na situação material, a falta de pão. Isso é distração. Essa distração é perigosíssima e essa distração mata. Perceba, você que me ouve nesse instante, Jesus não veio ao mundo resolver problemas terrenos e materiais. Jesus veio ao mundo para resolver um problema espiritual, a minha e a sua salvação. Ele veio conceder a mim e a você o direito de vida eterna pelo sacrifício dele, cumprindo assim a justiça de Deus, pagando o meu e o seu pecado naquela cruz. Volto a dizer, Jesus não veio ao mundo resolver questões terrenas, materiais. Jesus veio ao mundo resolver um problema espiritual. Embora Jesus tenha deixado, sim, várias orientações sobre a nossa vida prática diária, o centro da missão de Jesus na terra é espiritual. E eu lembro a você o que diz o texto bíblico em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi com esse objetivo, foi com esse desejo, foi com esse propósito que Deus deu seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não vida boa, não vida tranquila, não vida próspera, não vida calma, vida eterna. Esse foi o motivo de Jesus ter vindo ao mundo. Foi essa a situação que ele veio resolver. Foi essa a questão e o problema que ele veio resolver, de cunho espiritual. A palavra de Deus, a Bíblia, é claríssima ao afirmar que o campo de batalha da Igreja de Cristo, do povo de Deus, não é um campo de batalha material, mas é um campo de batalha espiritual. E eu convido você para juntos atentarmos para o que nós encontramos no texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 6 da sua carta aos Efésios, Paulo escreveu dos versos 10 a 13 assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o poder do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra de Deus é clara. A nossa luta não é material. Você que me ouve nesse instante, nós que somos igreja, nós que fomos comprados por Jesus na cruz, nós que somos o povo de Deus, comprado, adquiridos por Cristo, a nossa luta, a nossa guerra não é material, mas é espiritual. O contexto da nossa guerra como povo de Deus não é material, mas é espiritual. Esse texto nos mostra, aqui em Efésios capítulo 6, Paulo, divinamente inspirado, nos mostrou que o nosso aliado é Deus. No verso 10 ele diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor. Ele é o nosso aliado nessa guerra espiritual. O texto também nos mostra quem é o nosso inimigo. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é o nosso inimigo, porque a guerra é espiritual. Nós temos ainda no verso 13 quais são as armas que temos que usar. Verso 13 diz:
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. As nossas armas são, portanto, espirituais, porque o nosso aliado é Deus, o nosso inimigo é o diabo. As armas precisam ser espirituais também, porque a luta é espiritual. E aí nós lembramos do que podemos encontrar também no texto de 2 Coríntios, quando Paulo afirma que as nossas armas são poderosas em Deus, ou seja, são armas espirituais, porque a luta do povo de Deus não é material, mas é uma luta espiritual. Assim como os discípulos de Jesus, naquela situação, estavam distraídos, atualmente, há muitos que também estão distraídos no meio do povo de Deus. Assim como os discípulos de Jesus naquele dia estavam distraídos, também hoje, muitos dentre o povo de Deus estão absolutamente distraídos. Muitos cristãos estão distraídos, não lembrando que a Igreja de Cristo foi chamada para uma luta que não é material, mas é espiritual. Muitos cristãos estão distraídos com questões políticas, com questões econômicas, com questões financeiras, comerciais, com questões sociais. Distraídos com tudo isso. E estão esquecendo que o verdadeiro contexto da disputa que temos à frente não é um contexto material, mas espiritual. Muitos cristãos estão distraídos, achando que tudo se resume e se resolve apenas nessa vida. Muitos cristãos estão sim distraídos, levantando bandeiras, defendendo ideologias humanas, inclusive aquelas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Perceba que eu estou falando aqui de cristãos, ou seja, aqueles que seguem, pertencem, amam e servem a Cristo. Há muitos cristãos distraídos, achando que tudo se resume e se resolve nessa vida. Há muitos cristãos distraídos, levantando bandeiras, defendendo ideologias humanas e, inclusive, ideologias que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Muitos cristãos estão, sim, distraídos, esquecendo que nessa luta que é espiritual, precisamos usar armas espirituais, mencionadas, como eu falei, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente no capítulo 10, versos 3 a 5. Estão distraídos e esquecendo que nós, cristãos, temos que defender e também obedecer os princípios eternos estabelecidos e expressos na Bíblia, por aquele que nos amou, que nos salvou, aquele que nos comprou com seu próprio sangue e também que nos alistou no seu exército. Sim, porque se eu e você somos verdadeiramente povo de Deus, se eu e você somos verdadeiramente cristãos, se eu e você somos verdadeiramente igreja do Senhor Jesus, fomos comprados pelo sangue dele naquela cruz, então eu preciso dizer isso a você, que além de termos sido amados e salvos, fomos também alistados num exército. Sim, um exército que enfrenta uma guerra espiritual, conforme lemos aqui. Mais do que ter sido amado, salvo, você também foi alistado, alistada num exército. E temos que defender, sim, defender e obedecer princípios eternos que estão estabelecidos e expressos na palavra de Deus. Precisa ser com esses princípios o meu e o seu compromisso, primeiro e maior. Muitos cristãos, infelizmente, estão distraídos com tudo que tem acontecido e não estão olhando o contexto espiritual do que temos à nossa frente. Assim como os discípulos de Jesus, recebendo aquele alerta tão importante para a vida espiritual deles, mas que simplesmente entenderam que aquela mensagem se tratava a falta de pão,
Muitos hoje estão incorrendo no mesmo erro. Muitos cristãos hoje estão absolutamente distraídos, não entendendo verdades e contextos espirituais. Isso é distração. E essa distração mata. Eu deixo com você essa reflexão. Tenho certeza que o Deus que inspirou cada um dos autores da Bíblia é o mesmo Deus que vai falar ao seu coração por meio da palavra dele. Que essa reflexão então seja instrumento do Senhor para falar ao seu coração, para orientar você nesse tempo importante que temos vivido. Que a palavra dele então alcance o seu coração, que o Espírito Santo venha agir na sua mente, no seu coração e direcionar seus pensamentos, sentimentos, suas palavras e as suas atitudes e escolhas. Eu quero me despedir deixando com você essa reflexão, mas quero orar também com você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que nos mostra quem é o Senhor, o que o Senhor fez por nós, quem éramos sem o teu sacrifício na cruz em Jesus e quem passamos a ser por meio do sacrifício de Cristo e da ressurreição dele. Deus amado, obrigado pela tua palavra, que não nos deixa confundidos nem confusos. Obrigado pela tua palavra que nos orienta, que nos mostra o caminho, a direção. Obrigado, ó Deus, porque já temos à nossa disposição os teus princípios, as tuas verdades, o teu ensino estabelecido e expresso para nós na tua palavra, na Bíblia. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo nos orienta, nos mostra, nos ensina como devemos viver dia a dia, conforme o teu chamado para nós como povo teu, como igreja tua. Senhor Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que tenha misericórdia de nós e não permita, Senhor, que o teu povo, a tua igreja, fique distraída nesse tempo tão importante que estamos vivendo. Que o teu Espírito Santo nos conduza para exercermos, antes da cidadania brasileira, para exercermos a cidadania dos céus, que nos foi conferida por Cristo Jesus naquela cruz. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, age em nós e por meio de nós que somos teu povo. É assim, Deus, que nós oramos a ti, não em nosso nome, não baseados em merecimento nosso, porque não temos, mas nós oramos a ti, crendo no teu amor e no teu poder, e nós oramos assim em nome do teu Filho e nosso Senhor e Salvador, que é Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida e sua família, hoje e sempre.